Olá, boa noite, a paz de Cristo. Estamos começando o nosso encontro com Deus, nosso culto de edificação espiritual que acontece sempre às quintas-feiras. E nós estamos transmitindo apenas pelo YouTube, não temos o culto presencial em virtude do decreto municipal, decreto estadual. Nesse período de feriado, não podemos reunir à noite por conta do toque de recolher. Mas estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema pertinente. Eu vou usar aqui a vida de um personagem muito famoso da Bíblia Sagrada para falar a respeito do perigo que é você começar muito bem na fé, mas no final você se afastar dos caminhos de Deus. Isso tem consequências para aquele que lança a mão no arado e fica olhando para trás, e muito mais daqueles que, depois de uma caminhada tão abençoada na fé, depois de um tempo caminhando com Deus, simplesmente se afastam do Senhor e chegam até o ponto de apostatar a fé através de atitudes. É muito relevante o que eu tenho a compartilhar hoje, e o texto de hoje está no primeiro livro dos Reis de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo de número 9 em diante. Primeira Reis, capítulo de número 11, versículo 9 em diante. Está escrito assim na palavra do Senhor. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos a tua bênção para esta ministração, e esta é a tua palavra que será compartilhada hoje à noite. Por isso, Pai, fala conosco em nome do teu Filho Jesus Cristo, e que essa mensagem, Senhor, possa nos edificar espiritualmente e nos servir de alerta para o perigo que muitos correm ao se desviarem, ao se afastarem de ti, ao permitir que os seus corações trilhem por outros caminhos, que haja um outro amor além de ti como Deus, Senhor. Em nome de Jesus, usa esta palavra também para tocar o coração daqueles que, como Salomão, começaram bem, mas no final fizeram tudo errado, estão fazendo agora tudo errado, Senhor. Estão afastados dos teus caminhos, estão em discordância com a tua palavra, e a vida testemunha o oposto do que você testemunhava antes. Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem alcance todas as vidas que necessitam serem exortadas para regressarem ao caminho. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amados, aqui nós encontramos o rei Salomão. E todos nós, que lemos a palavra de Deus e conhecemos um pouco desse período das dinastias em Israel, sabem que Salomão era filho do rei Davi, e que Davi foi um rei extraordinário para Israel, um homem de guerra, um homem que venceu muitas batalhas, um homem que consolidou Israel como reino. E Salomão, o seu filho, foi o seu herdeiro, aquele que herdou o trono de Israel e que teve tudo para ser mais do que bem-sucedido, e foi, em termos econômicos, em termos militares, em termos territoriais. Israel nunca teve um território como teve na época de Salomão, um território vasto. A influência de Salomão ultrapassava as fronteiras de Israel. Ele era conhecido como mediador, como um justo juiz, como um homem de sabedoria ímpar. Vinham reis e rainhas de outros lugares para beber e aprender com a sabedoria que havia em Salomão. Ele escreveu muitos tratados. Salomão entendia desde zoologia até falar das
questões agrícolas e emocionais, familiares. Ele tinha autoridade para discorrer em diversos assuntos e ele é muito famoso pelo julgamento que fez entre as duas prostitutas. As duas engravidaram na mesma época e tiveram filhos na mesma época. Só que um filho de uma das prostitutas morreu quando ela dormiu sobre o filho, matando-o sufocado. Ao acordar, percebendo o filho morto, ela trocou o filho morto pelo filho vivo da outra prostituta. A outra prostituta percebeu a troca e protestou e foi até o rei pedir justiça. Ao que Salomão, é muito célebre essa cena, muitos conhecem. Já que não tinha como provar quem era a mãe, apenas pela aparência da criança, Salomão então disse: então, pois bem, já que não chegamos a um acordo, dividam a criança ao meio e deem uma banda para cada mãe. A mulher, que não era a mãe verdadeira, disse: é isso mesmo, ninguém fica com a criança. E a outra disse: não, antes ela fique com a criança. A mãe verdadeira queria que a criança continuasse viva. Aí Salomão disse: dá o filho para esta aqui. E deu o filho para a mãe verdadeira. Mas Salomão, infelizmente, cometeu muitos erros. Erros como rei e principalmente como um homem de Deus. Salomão começou muito bem o seu reinado, porque o próprio Senhor aparecera para ele em sonho e deu para ele aquilo que nós todos gostaríamos de ter, uma visitação do Senhor, com Deus perguntando: o que é que você deseja? E Salomão não desejou riqueza, não desejou a morte dos seus inimigos, não desejou nada, pediu que Deus concedesse a ele apenas sabedoria. E como ele foi humilde e pediu sabedoria a Deus, Deus não concedeu apenas a Salomão sabedoria, deu muito mais do que sabedoria, deu poder econômico, deu prosperidade incomparável, deu um reinado maravilhoso de paz, até que, como está escrito aqui, está escrito: pois, pelo que o Senhor se dignou contra Salomão, no versículo 9, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Então o coração de Salomão se desviou do Senhor. E nós, no meio cristão, costumamos chamar as pessoas que se afastam dos caminhos de Deus de desviados do caminho. Ou seja, eles estavam andando pelo caminho que é o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E aquelas pessoas que se afastam desse caminho, que trilham outro caminho, são chamadas, no meio cristão, de desviados do Evangelho. Eu não concordo com essa denominação de desviados do Evangelho, porque eu acredito que Jesus, como caminho, é largo demais para que alguém, grande demais, para que alguém consiga sair desse caminho. Eu acho que, como Salomão, o coração se afastou. O coração de Salomão se afastou. Salomão estava em Jerusalém, na Cidade Santa. Ele construiu o templo para o Senhor, um templo maravilhoso para Deus, um templo de beleza ímpar, que era admirado até por outros povos. Outras pessoas vinham conhecer o templo que Salomão erigiu. Então Salomão, ele estava ali, mas o coração dele não estava ali. O coração de Salomão se afastou do Senhor. Olha só. Não importa o quanto você que já caminha no Evangelho começou bem, ou você que está agora, dando os primeiros passos na fé, seja todo entusiasmado, com vontade de ler a palavra, de orar, não perder culto. Olha só que bom! Continue com esse fervor espiritual e com essa sede e fome de Deus, e que o Senhor apenas aumente a cada dia a intimidade contigo, mas entenda uma coisa: começar bem para Salomão não significou terminar bem. Não significou chegar ao final da jornada, e essa época aqui, Salomão já era idoso quando isso aconteceu. Então o coração de Salomão se afastou do Senhor, o coração dele se desviou da presença de Deus, e está escrito aqui: Deus tinha ordenado a ele que ele não seguisse outros deuses, e foi exatamente o que Salomão fez. Está escrito aqui no versículo 11: por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então as consequências advindas do coração desviado passam justamente pela perda. A perda do privilégio
de ter a honra de gozar da companhia do Senhor e o acesso ao Todo-Poderoso que tinha antes como intimidade, como Salomão tinha. Também aqui a perda material. Salomão, ele perderia o reino, literalmente o reino sairia das mãos dele. E aqui também, amados, há uma outra questão, porque havia a promessa do filho de Salomão reinar. E Deus diz aqui que não vai tirar imediatamente o reino, mas sim do filho dele. Ou seja, não haveria continuidade à geração abençoada em Davi por meio de Salomão e o seu filho. Por que motivo? Porque o reino seria tirado dele e assim o Senhor o fez. Versículo 13, todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo. Porque Davi, por mais que tenha pecado, o coração dele não se inclinou a outros deuses. E nós vamos ver aqui na palavra o que foi que Salomão fez de tão abominável assim. O que foi que Salomão fez? Vamos lá? Está escrito aqui, no versículo número 26. Jeroboão, filho de Nabate, eframita de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era viúva, de nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laboroso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu que nesse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam a sós os dois no campo. Aías, o profeta, pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e de ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Aí vem um motivo. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Salomão, literalmente, permitiu, por conta dos casamentos que fez com alianças com outros reis, através de casamentos com as filhas, as princesas desse reino, Salomão fez a vontade dessas mulheres e construiu templos, pasmem, templos para cada uma dessas deidades. Pois é, Salomão fez isso. Salomão fez isso e teve que enfrentar as consequências. A consequência principal daquele que se afasta de Deus, que afasta o seu coração do Senhor e passa a adorar outros deuses, porque está escrito aqui que Salomão, já de idade, havia cercado de mulheres mais jovens e tinha feito muitos casamentos com princesas de outros povos, coisas que Deus não havia recomendado que se fizesse. Não havia casamentos mistos abençoados por Deus, só aqueles que aconteciam dentro das 12 tribos de Israel. E Salomão, para fazer alianças e reinar em paz e expandir o seu poder e a sua autoridade, fez alianças com outros reis por meio de casamento, casando com essas princesas. Então, ele teve que construir um templo para Astarote, teve que construir um templo para Milcom e teve que construir um templo para o Deus dos Amonitas. Salomão se afastou do Senhor. Ele não só fez um casamento misto, como passou a permitir que essas mulheres oferecessem sacrifícios. E aqui, não se engane não, porque Quemos é um outro nome de um deus citado na Bíblia, chamado Moloque.
Você sabe como era o culto a Moloque? Moloque, a estátua dele era metade peixe, metade homem, sendo que as mãos estavam em concha, desse jeito. O ápice do culto a Moloque era o sacrifício de crianças. Sim, sacrifício de crianças. Eles aqueciam a base da estátua de Moloque, ou então Quemos, como está escrito aqui. Aqueciam a base da estátua, a ponto dela ficar incandescente. E quando ela estava incandescente, praticamente aceso o metal, quase em ponto de fusão, eles pegavam a criança viva e colocavam nas mãos de Moloque, e a criança era queimada viva em grande agonia e desespero. Salomão permitiu que um templo a essa abominação fosse construído em Israel. Então, aquele que se desvia do Senhor, aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, começa fazendo como? Como Salomão. Salomão não foi de uma vez só, foi ao longo dos anos, ó. Ao longo dos anos, Salomão, através de um casamento aqui, de uma aliança ali, Salomão tinha 1000 mulheres. 1000 mulheres. Ele tinha 1000 esposas. Não esposas legítimas, né? Eram concubinas, mas 1000. Salomão permitiu que o paganismo fosse tomando conta dele. Aí é que entram as concessões. Um cristão começa a se afastar do caminho quando ele começa a fazer concessões, começa a achar que coisas seculares são aceitáveis na sua vida, coisas práticas, hábitos seculares são permitidos e tolerados por Deus. Não, Deus não se importa, ele sonda realmente. Se importa sim, tem certos hábitos que são nocivos à própria saúde. E as pessoas cometem. E o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então essa questão cultural da bebida alcoólica em meio evangélico, do cálice de vinho, etc., se torna indesculpável. Até no livro do profeta Miqueias, que eu estava fazendo um devocional, Deus fala que você que, como promessa, né, iam procurar vinho na uva. Ou seja, a gente sabe que quando você chupa a uva, você não bebe vinho. É o sumo da uva. Você concorda comigo? Mas na Bíblia em português está escrito vinho. Então você ia chupar uma uva e beber vinho? É vinho alcoólico que a Bíblia está falando ali? Não. Está escrito vinho, mas ali não é vinho. Ali é o sumo da uva. É o sumo da uva. Num cacho de uva você vai achar vinho? Não, o vinho você processa, você pisa a uva, esmaga com a casca, deixa fermentar. O fermento, a fermentação da casca, que acelera o processo, né? Acelera o processo de fermentação do vinho, que vai gerar o álcool. E vai fazer ele ficar alcoólico. Então, nem sempre na Bíblia o que está escrito vinho é vinho alcoólico. Já falei sobre isso várias vezes. Mas, enfim, alguns cristãos flertam com a questão da bebida, acham muito natural e normal, vão abrindo concessões, frequentar lugares que não deveria frequentar. Aí é que entra a questão da música secular. Eu sei que tem muita música tocando na igreja, né? Tocando no meio cristão, que é música secular. Só que está com a letra diferente. Mas o ritmo, o estilo, tudo é do mundo. Só que a letra fala de outras coisas. Mas a motivação é a mesma. Então a gente precisa passar em revista essas questões, que nós vamos abrindo concessões. Daqui a pouco você está ouvindo música do mundo mesmo, tocando música do mundo, achando tudo muito normal. E cada vez mais isso vai ganhando espaço em sua vida, o culto e o louvor a Deus vai perdendo espaço, e essas coisas vão tomando conta, até que o seu coração está frio, como ficou o coração de Salomão. O livro de Eclesiastes é considerado o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque há um certo pessimismo naquele livro em decorrência da conclusão em que chega o seu autor, e muitos atribuem a Salomão a autoria de Eclesiastes. Quando ele fala que tudo é vaidade e correr atrás do vento, ele chega a essa triste conclusão de que tudo que ele fez, as conquistas, tudo não deu em nada. E que no final a conclusão que ele chega é: teme a Deus. Ou seja, ele deu uma volta tão grande para chegar no lugar onde estava no começo. Então não abra concessões. Estamos na época do São João, né? Da festa junina, muito comemorada no Nordeste.
E nessa época, algumas pessoas fazem concessões. Coisas e hábitos que eram do mundo são tolerados e normais dentro do meio cristão. Então não podemos abrir concessões. Né? Não tome o seu licorzinho de São João, não, de papo. Não dê mau testemunho no meio da tua família, você que é cristão. Mantenha-se íntegro. Você pode comer canjica, comer bolo, comer amendoim, comer milho assado, enfim, aproveitar toda essa culinária nordestina maravilhosa que tem nessa época, não tem nada de condenável nisso, mas não vá tomar licor, não. Não abra concessões para dançar música do mundo, ou ir para um show de forró, uma praça dessas do mundo, ou na casa de alguém, para agradar as pessoas. Salomão, ele quis agradar as suas esposas, e a consequência foi, ele perdeu o reino, a dinastia dele não foi adiante. Roboão não foi adiante no reino dele. O reino foi dado a Jeroboão, que era servo de Salomão. Foi o que o profeta Aías disse. Ele perdeu o que ele tinha. Então aqueles que vão abrindo concessões na caminhada na fé, começaram tão bem fervorosos, radicalizando, não, eu não falo mais palavrão, não, eu não vejo mais pornografia, não, eu não faço mais isso, não, eu não bebo mais, não, eu... Começaram tão bem, mas ao longo dos anos foram abrindo concessões, daqui a pouco estão lá na frente da televisão, dançando música de carnaval, com o dedinho para cima, lá, ê! Pois é. No caso de Salomão foi através de um casamento que a maldição entrou na vida dele. E alguns cristãos que temem casar em jogo desigual enfrentam a mesma coisa. Vão ter que enfrentar o paganismo dentro de casa, o mundanismo dentro de casa, vão ter que tolerar também se casar fora da palavra, se casar com uma pessoa que não é da mesma fé, vão ter que tolerar e aguentar por causa do casamento certas invasões seculares dentro da cultura, até da criação dos filhos. Há muito problema por causa disso. Então não adianta começar muito bem e ao longo do caminho se afastar como Salomão afastou, e aqui vem a consequência, a perda. Perde-se o status de filho de Deus. Não, a salvação é aquele que está salvo pela graça e misericórdia do Senhor, não por mérito algum. Mas a salvação, ela é comprovada justamente através disso. Há uma coerência, há uma consistência na caminhada na fé. Não de perfeição, mas de busca e esforço por agradar e honrar a Deus, ao invés de fazer como Salomão fez, construir um templo para cada Deus de uma esposa. Olha que absurdo, isso aconteceu. Sacrifícios de crianças sendo feitos em Israel. Vocês têm noção do que é isso? Que maldição é essa que Salomão atraiu para o reino? Olha só, foi Salomão que cometeu o erro, mas veio sobre todos. Assim, há um impacto também na vida de outras pessoas, por conta do coração que se desviou do Senhor ao longo do caminho. Coração que se afastou de Deus. Então, essa é uma das consequências, a perda. A perda de status, a perda, e muito mais do que isso, as consequências que vêm sobre os outros. Não aconteceu no reino de Salomão, mas aconteceu no reino do filho dele. Porque Salomão já estava no fim do reinado. Não teria tanto impacto Deus tirar da mão dele naquele momento. Mas imagino que Salomão dormia e acordar a partir do dia que recebeu de Deus esse aviso dessa profecia, sabendo que no reinado do filho dele tudo ia acabar. Ele construiu aquilo tudo, todo aquele patrimônio, todo aquele reino poderoso, tantos casamentos, tantas concessões, para chegar no final de tudo e ficar com as mãos vazias. E tudo que ele deixou preparado para a sua descendência, ninguém vai herdar. É o que acontece com muitos que permitem que a maldição entre em suas vidas, porque se afastaram do Senhor, permitindo que o paganismo e o mundanismo... Aqui está escrito que Salomão amou mais as mulheres do que a Deus. Você não pode mais amar pessoas do que o teu Deus. Você não pode querer agradar mais as pessoas do que agradar a Deus. Então, nessa época de São João, tem muito crente querendo agradar todo mundo. Não vista sua filha de caipira, nem seu filho de caipira, não. Pastor, isso é radicalismo. Eu estou dando um aviso. Vista agora quando é criança
e depois, quando tiver adulto, quando tiver na adolescência, ficar por causa de influência de escola, atrás de festa, de forró, por aí, festa interior. Eu digo aqui com muita naturalidade, todos sabem, eu já fui dono de bloco de carnaval, fui envolvido com festas e organizava eventos também, organizava shows, festas e boates. Vivi nesse meio durante um tempo, minha vida, na juventude, era muito jovem, tinha o quê? 23 anos, 24 anos, 22, 23 anos. Eu vivi um pouco nesse meio, nessa época, e promovi esses eventos. Uma das cenas mais tristes que eu vi em minha vida foi numa festa de camisa no interior, não vou dizer o nome da festa aqui, que é uma festa conhecida de camisa, em uma cidade com muita tradição desse período junino de São João, onde a festa é numa fazenda afastada da cidade, onde vem ônibus de vários lugares, são centenas de pessoas, quase milhares de pessoas ali tomando, e lá tinha umas tinas de bebida, cerveja de graça. Era incluído, open bar, era incluído no preço da camisa, que se pagava uma fortuna por uma camisa. E lá os jovens faziam beber até vomitar, beber até se urinar nas calças, beber até ficar igual um bicho, um cachorro, fazendo sexo entre os ônibus, no corredor dos ônibus. Era uma coisa assim tão escandalosa, tão absurda. Olha que isso foi nos anos 90. Isso foi nos anos 90. E você quer seu filho nesse meio? Você quer sua filha nesse meio? Se você não quer, não vista de caipira agora não. Por quê? Porque vai apontar o dedo para você na adolescência e vai dizer, quando eu era pequeno o senhor me levava, quando eu era pequeno o senhor deixava para a festa da escola, quando eu era pequeno eu sempre vestia de caipira, agora que eu sou adolescente, o senhor não quer deixar? Vai ser assim. E aí vai fazer de tudo para ir. E vai criar escândalo, vai fazer. E alguns pais vão ceder. Não, tem nada demais, é só uma festinha de São João. Que nada. Hoje em dia é diferente de 20 anos atrás. De 30 anos atrás. Eu vou fazer 50 anos em outubro. O mundo está completamente diferente. Quando eu tinha 20 anos, 25 anos de idade, o mundo era outro naquela época. O problema principal era a bebida. Havia droga? Havia, mas não havia a quantidade de drogas sintéticas que há hoje em dia. Hoje, infelizmente, a maioria dos jovens, em suas baladas, não consome apenas álcool. Eles consomem drogas sintéticas como se fizesse parte da festa. Estimulantes, alucinógenos. É isso. Então vista sua filha de caipira agora, vista seu filho de caipira e leve para a festinha da escola, leve para a festinha do condomínio, deixa brincar lá, não é? Brincar de São João, dançar um pouquinho e tal. Quando tiver adolescente, não venha para o gabinete, pastor, me ajude. Pastor, me ajude com meu filho, porque está teimando ir para a festa do mundo. Aí eu vou dizer, você não levava quando era criança? E agora está falando, pastor, me ajude? Salomão fez concessões. Ele fez concessões e teve que assumir as consequências das concessões que fez. Ele teve que amargar o pesadelo da perspectiva de que tudo que construiu na vida, que ele projetou, não deu em absolutamente nada. Porque Roboão não ia ficar com nada, o reino seria rasgado. Aí Deus pensando não em Salomão, mas em Davi, que foi fiel até a morte a Deus. Olha, não tem um adorador na Bíblia semelhante a Davi, a forma como Davi adorava. Ele errava, tropeçava aqui, tropeçava lá, mas Davi adorava como ninguém, entrava em arrependimento profundo. E você pode pegar os salmos mais lindos da Bíblia, são de Davi. É a expressão mais pura de adoração fervorosa de um coração em arrependimento. Aí Deus fala, por amor a Davi, seu pai, eu vou permitir que Roboão fique com uma tribo. Talvez você que está me ouvindo nem mereça, como Salomão não merecia, mas teve um intercessor, um pai e uma mãe, que foi digno e honesto, que seguiu os caminhos do Senhor com integridade, e que deixou uma herança espiritual em sua vida, e você fez o que com essa herança espiritual que você recebeu da sua mãe? E muitos filhos eram companheiros dos pais, na juventude, na fé, entusiasmados, né? Aí depois que assumiram a vida adulta, seguiram seus caminhos, né? Pois é por amor de sua mãe, é por amor de seu pai que você ainda não viu ser rasgado o reino em 12 pedaços. Mas tenha cuidado, porque Deus vai requerer de você como requereu de Salomão. Deus apareceu 2 vezes a Salomão.
2 vezes, não foi uma vez. E você vai continuar brincando com Deus? Vai continuar negociando com o mundo e permitindo que o mundo invada a sua casa? Antes reaja, faça alguma coisa, entre em arrependimento. Salomão, infelizmente, ele só piorou a situação dele, e é o que muitas pessoas fazem, pioram a sua situação. Pura ignorância e teimosia. Abandone o eu acho e eu penso e vai porque a Bíblia diz. Vai porque a palavra do Senhor fala. Porque a palavra do Senhor revela. Você pode estar me achando radical. Me julgue como você quiser. Mas eu não quero ver o reino sendo rasgado em 12 pedaços. Nunca mais Israel foi o mesmo depois do que Salomão fez. Foram 11 tribos para cima e uma tribo para baixo. Judá ficou em Jerusalém e as 11 tribos lá em cima, depois a tribo de Benjamim, ficou com Judá, mas não vinha ao caso em termos geográficos. Roboão perdeu tudo. Para quem? Jeroboão, que era servo de Salomão. E Salomão errou 2 vezes. Porque quando Jeroboão foi pleitear com ele que aliviasse a carga dos trabalhos forçados pelos quais ele era o responsável em administrar, não é? Em vez de buscar conselho com aqueles que viveram com Salomão, foi buscar com os jovens da época dele. E o que aconteceu? Simplesmente ele disse, olha, o dedo mindinho do meu pai era pesado. Você não tem noção como eu sou sou pior do que meu pai. Ele foi a resposta que Jeroboão teve. O que aconteceu? Um levante, uma revolta, o reino foi dividido. Então, eu termino aqui essa mensagem fazendo um apelo a você. Aprendendo com os erros de Salomão. No versículo 10 está escrito, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Se essa mensagem chegou a você, guarde o que o Senhor está te ordenando agora. Cuidado com as concessões. Cuidado com as concessões no que tange a sua vida. Você precisa pautar a sua caminhada e seu entendimento na palavra de Deus. Se assim você proceder e você não se desviar dos mandamentos e estatutos do Senhor, você irá bem, não apenas no começo, não apenas no meio da sua trajetória, mas você terminará bem a sua carreira. Foi isso que o apóstolo Paulo declarou com muita fé. Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que nesse período de festa você não faça concessões, você não ceda aos apelos do mundo, antes de você seja um testemunho vivo de um Deus no céu que faz justiça e que dará vida eterna àqueles que perseverarem até o fim. Que Deus te abençoe e te conceda o bom feriado. Eu queria orar agora. Se você que está ouvindo essa mensagem estava afastado dos caminhos do Senhor, ou se você estava fazendo concessões demais e essa mensagem serviu de exortação para você repensar como você tem conduzido a sua vida, então ore comigo. Feche seus olhos e cubra sua face. Amado Deus, em nome do teu Filho Jesus, Pai, eu quero apresentar essa vida que ora comigo neste momento. E se havia, Pai, concessões, se havia permissões, se havia negociações com o mundo no que tange práticas, hábitos seculares, Pai, que isso cesse o nome de Jesus. Venha em resgate dos filhos jovens afastados do caminho do Evangelho. Tenha misericórdia, Pai, dos homens e mulheres que começaram bem a sua trajetória na fé, mas hoje, infelizmente, estão em apostasia total, Senhor, afastados de Ti. Ó Deus, tira as escamas dos olhos, para que cesse a ilusão e retornem aos Teus caminhos, antes que seja tarde, como foi para Salomão, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia e guarda os Teus filhos e filhas nesse período de festas, não só das más influências e tentações, mas do simples fato de concederem, de serem omissos, de cederem às pressões
e assim andarem como anda o mundo em direção ao abismo. Em nome de Jesus, guarda todos que viajaram, Senhor, para que retornem em paz para os seus lares. Louvado seja o teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Esse foi o nosso encontro com Deus. Até no próximo domingo, se Deus quiser. A paz de Cristo a todos.